Vamos fazer conexão com a CNN Internacional. O Irã tem prometido vingança e há rumores de uma guerra mais ampla envolvendo esses países. Vamos acompanhar a cobertura da CNN Internacional sobre esse caso? Já já a gente volta com a análise. Vamos agora falar da história do assassinato do líder do Hamas, Haniyeh. Não há evidência do momento de quem pode ter cometido o ataque. Eles não acham que isso pode levar a uma guerra maior, mas que os Estados Unidos vão ajudar Israel se o ataque escalar de alguma forma. O assassinato traz uma camada a mais de tensão, segundo o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken. Eu não vou especular do que esse evento pode trazer. Eu já aprendi ao longo dos anos de não especular em eventos como esse, porque não sabemos simplesmente. Mas o que eu sei é que nós buscamos esse cessar-fogo e continuaremos trabalhando por isso todos os dias. Agora vamos falar com o Alexander Marquardt com as reações na Europa e nos Estados Unidos. O que será que os Estados Unidos sabiam antes dessa tentativa desse assassinato, na verdade? E se os Estados Unidos acaba entrando meio sem querer numa guerra ainda maior? Olha, por tudo que soubemos, falando com fontes, não parece que os Estados Unidos sabiam ou tiveram algum tipo de alerta desse assassinato antes. Falamos com autoridades americanas também sobre o ataque que aconteceu contra o líder do Hezbollah no Líbano. O que aconteceu no Irã, se Israel está por trás, não foi avisado às autoridades americanas. É algo muito mais sensível, porque não parece que os Estados Unidos têm algum tipo de conhecimento. Nós estamos, obviamente, entrando num momento muito perigoso e difícil. Nas últimas 24 horas, parece ter havido 2 ataques contra altos líderes de grupos que atuam com o Irã. E um deles aconteceu no Irã. Então, são elementos muito incendiários que aconteceram ao mesmo tempo. Meses atrás, em abril, Israel atacou e matou um comandante militar do Irã. E o Irã retaliou com mais de 300 mísseis de cruzeiro balísticos e drones na direção de Israel, que Israel conseguiu combater com a ajuda dos Estados Unidos e outros. Portanto, é uma situação muito mais perigosa por causa dos alvos, das sensibilidades na região e como Teherã pode reagir a esse ataque. Agora, o regime iraniano acabou de passar pela posse de um novo presidente. Portanto, estamos entrando num território muito perigoso. Eu não acho que as autoridades americanas estão entrando nessa de graça. Eles têm consciência do que está acontecendo. Mas a pergunta é o que os Estados Unidos estão dizendo para os israelenses, do que os israelenses pretendem fazer para evitar uma crise ainda maior. Muito obrigado, Alex. As tensões no Oriente Médio também se tornaram um tema muito importante na campanha das eleições americanas. Kamala Harris falou dos ataques no Irã e no Líbano. Bom, eu quero falar do que aconteceu nas últimas horas no Oriente Médio e ser muito clara que Israel tem o direito de se defender. E eu apoio o direito de Israel de se manter seguro e de defender a segurança de Israel. O que sabemos em especial é que eles têm o direito sim, de se defender contra o ataque terrorista, que é o que o Hezbollah é, um grupo terrorista. Mas dito isso, nós devemos trabalhar com uma solução diplomática para acabar com esses ataques e continuaremos nesse esforço. O primeiro-ministro esteve tanto com Kamala Harris como com Donald Trump, além do presidente Biden, na semana passada, durante sua visita ao país.
Ele disse, Donald Trump disse que ele deveria ganhar e que Kamala Harris, por causa da questão judaica e porque Kamala Harris seria contra os judeus, apesar dela ser casada com um judeu, ele disse isso. O Jeff está em Michigan tratando também da campanha e de como Trump reagiu a isso. O Trump vem dizendo, vem atacando Kamala nesse sentido, mas em relação ao que ouvimos dela agora, a declaração dela sobre a crise e a questão da crise humanitária, da qual ela já falou bastante no passado como vice-presidente, parece que as políticas estão muito alinhadas com as políticas do governo Biden, não? Olha, as políticas dela estão alinhadas com o governo Biden, ela é parte do governo Biden, então não há uma mudança nessa política, mas ouvimos da vice-presidente na semana passada, depois de que ela se encontrou com o primeiro-ministro israelense, ela falou com mais empatia, falou do impacto nos civis em Gaza. Isso foi recebido por ela de uma forma diferente entre muçulmanos e árabes americanos. Nós passamos algum tempo aqui em Detroit falando com eleitores e eles falaram dessa nova coalizão de Kamala Harris. Olha, parece que é uma chance única, porque não é só um componente histórico. Sherry acredita que a corrida presidencial ficou mais pesada para pessoas como ela. É uma questão do que acontece se não conseguirmos ganhar. Quando nós lutamos, nós vencemos. A maneira como ela se colocou como a candidata do partido, ao Brasil, eu vou resumir mais ou menos o que disse a CNN americana neste momento. A CNN americana está dizendo, então, que Antony Blinken, que é o secretário de Defesa norte-americano, apesar do ataque, ainda acha e ainda acredita que há uma possibilidade de um cessar-fogo na relação entre Israel e Hamas na faixa de Gaza. O correspondente da CNN Internacional no Líbano também entrou, o Alex Marquardt, e ele disse que o governo americano, as fontes dele dizem que o governo americano não foi avisado desse ataque do governo israelense contra o chefe do Hamas no território do Irã e que isso tem preocupado muito os Estados Unidos. Colocaram até uma declaração de Kamala Harris, vice-presidente, candidata democrata nas eleições deste ano, e Kamala diz que ainda acredita numa solução pacífica. Um outro ponto bastante interessante e importante é que o governo americano está muito preocupado com duas mortes seguidas. Primeiro, o governo israelense matando no território do Líbano uma liderança do Hezbollah e agora a morte de uma liderança do Hamas no território do Irã. Então há um receio internacional que os dois países, Líbano e Irã, ataquem Israel nos próximos dias. É esse o receio do governo norte-americano. E um outro ponto bastante interessante que a CNN americana diz é que o governo norte-americano irá atuar a partir de agora para evitar uma guerra local. Uma guerra que não é apenas contra grupos terroristas como o Hamas e o Hezbollah. Uma guerra que poderia envolver países a partir de agora. Daqui a pouco nós voltamos com mais atualizações sobre a escalada do conflito no Oriente Médio.